Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal didático Português na Lupa e hoje abordaremos a temática das orações coordenadas, aquilo a que também se chama a coordenação. Então vamos lá aprender o que é uma oração. Uma oração é cada uma das frases simples que se ligam entre si dentro de uma frase complexa. Ora, vejam a seguinte frase complexa. A Rita comprou uma saia e umas botas. Nesta frase complexa, nós temos duas orações, exatamente porque temos duas ações diferentes desempenhadas pela Rita. A primeira ação ou oração é a Rita comprou uma saia. Uma segunda ação é a Rita comprou umas botas. Estas duas ações ou orações estão ligadas entre si dentro desta frase complexa através de uma palavrinha ou de um elemento ao qual damos o nome de conjunção ou locução conjuncional. Se eu quiser desconstruir esta frase complexa e retirar-lhe tudo aquilo que é frase simples, então eu obtenho as seguintes frases simples. Reparem. A Rita comprou uma saia, é a minha primeira frase simples. A Rita comprou umas botas, é a minha segunda frase simples. E eu a primeira frase simples retirei da primeira oração e a segunda frase simples retirei da segunda oração, ou segunda ação desempenhada pela Rita. Todavia, nesta segunda frase simples, eu tive que colocar o sujeito porque me faltava na oração complexa, porque ele já estava no início da primeira oração. Mas eu, se quiser dividir a oração, terei que fazer frases simples completas, com sujeito, predicado e seus complementos. Portanto, aqui fui buscar o meu sujeito que faltava. E neste caso tenho a frase completa. A Rita comprou umas botas. E agora que já aprendemos o que é uma oração, temos também de saber o que é uma oração coordenada. E uma oração coordenada é uma oração que se liga a outra, mas cuja ação não depende da realização da ação da outra para poder realizar-se ou efetuar-se. São ações independentes e autónomas. Mas vamos ver no exemplo, que é mais fácil. Nesta frase complexa que vimos há pouco, a Rita comprou uma saia e umas botas, tínhamos já chegado à conclusão que apresenta duas orações. Duas orações porque tem duas ações. A ação da Rita comprar a saia e a ação da Rita comprar as botas. Neste caso, nós temos então duas orações coordenadas. E coordenadas porquê? Exatamente porque a primeira oração coordenada, a Rita comprou uma saia, não necessita que a ação desempenhada pela segunda oração, que é a Rita comprar umas botas, se realize. Ou seja, a Rita não precisa comprar umas botas para comprar a saia. Portanto, a ação de comprar a saia é autónoma e independente. Também na segunda oração, que é comprou umas botas, também aqui podemos dizer que é uma oração coordenada. Porquê? Porque é autónoma e independente da primeira. Para comprar as botas, ela não tem necessariamente que ter antes comprado a saia. Ela pode comprar a saia e não comprar as botas, e ela pode comprar as botas e não comprar a saia. Portanto, as duas ações são autónomas, independentes, portanto, não existe aqui nenhuma relação de dependência de uma face à outra. Portanto, elas podem coexistir separadamente, ou uma ou outra, ou neste caso, as duas. Agora também é importante saber que as diferentes orações coordenadas existentes na frase complexa se unem entre si através de elementos de ligação chamados conjunções coordenativas, se forem uma só palavra, ou então locuções conjuncionais coordenativas, se forem constituídas por duas ou mais palavras, e que têm nomes diferentes dependendo da sua função nessa ligação entre orações. Mas vejamos o seguinte quadro. Nesta tabela,
podemos verificar que as conjunções coordenativas ou locuções conjuncionais coordenativas podem ser de 5 tipos: copulativas, adversativas, disjuntivas, explicativas ou conclusivas. Isso vai depender da função que elas vão ter na frase complexa ao unir as orações coordenadas. Então, olhemos para a primeira linha. As conjunções coordenativas são copulativas quando têm a função de adicionar elementos ou orações dentro da frase complexa. Vamos ver o exemplo que está na frente. Ele comprou o livro e o lápis. Ora, aquele i que está a vermelho é exatamente uma conjunção, porque é constituída apenas por uma palavra, neste caso até é só uma letra, é uma conjunção coordenativa copulativa. E porquê copulativa? Porque a sua função é acrescentar ou adicionar mais uma ação à primeira que já existia na frase. Então, se eu quisesse ainda acrescentar outros, eu podia refazer a minha frase e dizer: ele comprou o livro e o lápis e o caderno e o estojo e a borracha. Portanto, todos estes is iam adicionar uma nova ação, uma nova oração coordenada à primeira. Logo, diz-se que são conjunções coordenativas copulativas. E com esta função temos várias conjunções. Aqui podemos ver na coluna das conjunções, que é a principal, o i, temos o nem e o não só, mas também. Se repararmos no exemplo que temos à frente, em que não é uma conjunção, mas uma locução conjuncional coordenativa, eu vi não só o Zé, como também o Tó. Eu estou na mesma a adicionar a função de ver o Tó à frase de ver o Zé. Se eu adicionei uma nova oração ou ação, eu digo que essa conjunção, neste caso, é uma locução conjuncional coordenativa, porque ela é constituída por mais do que uma palavra. Logo, é uma locução. E então eu digo que é uma locução conjuncional coordenativa copulativa. Mas, se olharmos agora para a segunda frase, também temos as conjunções coordenativas adversativas. Mas estas são aquelas cuja função na frase é de apresentar uma oposição, uma contradição. Por exemplo, ele caiu, mas não se magoou. Portanto, aqui, o não se magoou é uma oposição à ação de cair. Ele até deveria ter-se magoado. Neste caso, não se magoou. Mas a lógica era pensar, caiu, magoou-se. Se a frase, mas não se magoou, introduz aqui o contrário, então temos aqui uma oposição à primeira ação. Então, aí dizemos que esta conjunção, porque só tem uma palavra, que é mas, esta conjunção coordenativa é adversativa. Agora, olhando para a terceira linha, para as disjuntivas, vamos ver o exemplo. Tu entras ou sais? Ora, esta palavrinha de ligação que está a vermelho é uma conjunção, porque uma só palavra, e neste caso é uma conjunção coordenativa disjuntiva. Porquê disjuntiva? Porque tem a função nesta frase de apresentar uma alternativa. Eu digo, tu entras ou sais? Eu posso fazer uma coisa ou outra. Eu estou aqui perante uma escolha. Logo, é uma alternativa. Então, sempre que isto acontece, esta conjunção ou locução, que se lá estivesse, seria uma conjunção coordenativa disjuntiva, porque apresenta exatamente essa função de escolha, não é? De alternativa, escolha entre uma ou entre a outra. Na quarta linha, também temos as explicativas. Ora, as explicativas são aquelas cuja função é apresentar uma explicação para a ação anterior. Então, nós temos o exemplo: fui à praia, pois estava sol.
Então, o pois estava sol está aqui a tentar explicar a ação anterior, que é de ir à praia, a razão pela qual eu fui à praia. Portanto, está a explicar a ação anterior. Sempre que isto acontece, a conjunção que é introduzida então na frase e que aqui só pode ser o pois, e que é uma conjunção constituída por uma só palavra, portanto, é uma conjunção coordenativa explicativa. Na última linha, temos as conclusivas, e tal como a própria palavra indica, são aquelas que introduzem à primeira ação uma conclusão. Por exemplo, não jantei, logo estou fraco. Então, a conclusão da ação de eu não ter jantado acabou em ficar fraco. Portanto, a consequência aqui, dizemos, ou melhor, não queria estar a falar em consequências porque isso pode suscitar dúvidas nas orações subordinadas. Vamos então dizer que apresenta a conclusão da primeira ação. Portanto, aqui dizemos que este logo é uma conjunção coordenativa conclusiva. Mas agora temos aqui uma chamada de atenção, uma pequenina nota, que diz assim: algumas conjunções coordenativas são correlativas. E o que é que isso quer dizer? É o que está exatamente entre parênteses. Parte dessa conjunção surge no início da primeira oração e a outra parte, ou outra metade, surge no início da segunda oração. E temos aqui um exemplo para perceber melhor. Nem escreveu, nem telefonou. Ora, nós temos aqui uma conjunção, neste caso copulativa, conjunção coordenativa copulativa, mas que é correlativa. Porquê? Porque ela é nem. Se formos à tabela das conjunções, nós vemos lá que existe o nem, sozinho, ou o nem. Neste caso, o nem é correlativo, porque metade está no início da segunda oração, e a outra metade está no início da primeira oração. Então, a isto diz-se, quando isto acontece, obviamente, diz-se que a conjunção é coordenativa copulativa correlativa. Portanto, existe um pouquinho em cada, ou metade em cada uma das orações. Isto é aquilo que acontece, ou como podemos denominar ou classificar as conjunções coordenativas. Portanto, fixar que as conjunções coordenativas podem ser de 5 tipos e que estão aqui discriminadas. Mas agora também temos que saber que, sabendo que as conjunções são as palavrinhas que ligam ou que unem as diferentes orações, também as orações vão ter que ser classificadas de forma diferente, porque se a conjunção tem uma função diferente, a oração que se lhe segue também tem um nome diferente. Então vamos ver se compreendemos melhor. Como se classificam as orações coordenadas? Muito bem, as orações coordenadas tomam o mesmo nome, ou têm o mesmo nome, das conjunções ou locuções conjuncionais coordenativas que as introduzem, ou seja, que estejam no início delas. Sendo assim, podemos então concluir que se existem 5 tipos de conjunções coordenativas, também vão existir 5 tipos de orações coordenadas, porque cada uma delas vai ter que ter o nome da conjunção coordenativa que está no seu início. Mas vamos ver os exemplos. Nesta frase, ele comprou o livro e o lápis. Nós aqui temos uma frase complexa com 2 orações. Temos a unir as 2 orações uma conjunção, porque é constituída por uma só palavra, conjunção coordenativa copulativa, que se divide, ou que faz a frase dividir-se exatamente neste sítio. Então, aqui nós dizemos que temos 2 orações coordenadas. A primeira oração é simplesmente coordenada, mas a segunda, mediante aquilo que acabamos de ler acima, é uma oração coordenada copulativa. Porquê copulativa? Porque a oração coordenada tem que ter o nome
da conjunção coordenativa que estiver no seu início. Então, no início da segunda oração coordenada, nós temos uma conjunção coordenativa que é o I, copulativa. Então, essa oração tem que ser coordenada copulativa. Como diz aí, iniciada pela conjunção coordenativa copulativa que introduz uma adição. Essa é a razão pela qual esta oração é coordenada copulativa. E a outra é só coordenada porque não tem no seu início nenhuma conjunção. Logo, adquire apenas o nome de oração coordenada. Um segundo exemplo. Ele caiu, mas não se magoou. Nesta frase, temos uma conjunção coordenativa adversativa a unir as duas orações. Então, para classificarmos cada uma das orações, vamos dizer que a primeira é uma oração coordenada, simplesmente porque não tem mais nenhuma conjunção lá, e a segunda é uma oração coordenada adversativa. Por que adversativa? Porque no seu início, no início da segunda oração, existe uma conjunção coordenativa adversativa, logo a oração é uma oração coordenada adversativa, iniciada pela conjunção coordenativa adversativa que introduz uma oposição. Vamos a uma outra frase. Neste caso, tu entras ou sais? Aqui nós temos duas orações que se dividem exatamente antes do ou, que é a conjunção coordenativa disjuntiva, que vai dar o nome a essa oração, que vai ser também ela uma oração coordenada disjuntiva. Porquê disjuntiva? Porque está iniciada pela conjunção coordenativa disjuntiva que introduz uma alternativa. Enquanto que a primeira oração é apenas coordenada. Um outro exemplo. Fui à praia, pois estava sol. Aqui temos também duas orações, cuja conjunção coordenativa que as divide é o pois, logo é uma conjunção coordenativa explicativa, e que vai dar o nome, por ser explicativa, vai dar o nome à oração número 2, que é aquela que tem a conjunção no seu início, no princípio da oração. Então, aqui neste caso, dizemos que fui à praia é uma oração coordenada e o pois estava sol é uma oração coordenada explicativa. Porquê? Porque está iniciada pela conjunção coordenativa explicativa que introduz uma explicação. Um outro exemplo. Não jantei, logo estou fraco. Temos aqui também uma frase complexa constituída com duas orações que estão unidas pela conjunção coordenativa conclusiva logo. Então, dizemos que a primeira oração é uma oração coordenada e a segunda é uma oração coordenada conclusiva. Porquê? Porque está iniciada pela conjunção coordenativa conclusiva que introduz uma conclusão. E temos assim aqui os exemplos das 5 conjunções coordenativas e os 5 tipos de orações coordenadas que elas constituem. Ora, um outro ponto que também é importante saber e abordar sempre que estudamos as orações coordenadas é que elas podem ser sindéticas, sempre que na frase está presente a conjunção coordenativa ou a locução conjuncional coordenativa, ou ainda podem ser assindéticas, quando na frase não está presente a conjunção coordenativa ou a locução conjuncional coordenativa. Ela está, neste caso, substituída pela vírgula ou por um ponto e vírgula. Vejamos. Ela viu tudo e falou de tudo. Neste caso, temos uma frase complexa com duas orações que estão unidas pela conjunção coordenativa I, que é uma conjunção coordenativa copulativa, e temos aqui uma oração coordenada
sindética. Dizemos que a oração é coordenada sindética. Porquê sindética? Porque estamos na presença, na frase, estamos na presença da conjunção coordenativa copulativa. Ela está lá explícita. Então, sempre que a conjunção está explícita, se vê na frase, dizemos que essa oração é coordenada sindética. Mas nesta frase, ela viu tudo, falou de tudo, nós não temos nenhuma conjunção coordenativa visível na frase. O que temos é, no sítio onde ela deveria estar, uma vírgula. Então, dizemos que estamos na presença de uma oração coordenada assindética, porque temos a substituição da dita conjunção coordenativa, copulativa, que devia ser aqui neste caso, pela vírgula, mas essa vírgula tem igual função à conjunção que deveria lá estar, mas não está. E assim termina aqui a nossa lição de hoje. Espero que as explicações aqui expostas tenham sido claras e o mais simples possível de apreender. E espero também que com este vídeo os alunos possam perder um pouquinho o medo que têm do estudo das orações, quer sejam elas coordenadas ou subordinadas. As orações subordinadas estarão expostas num outro vídeo que poderão sempre consultar se acharem por bem e tiverem essa necessidade. Para já despeço-me então, até um próximo vídeo. Adeusinho!